nasceu no continente por um escravo nu. E a capoeira era a consolação. E a capoeira era a consolação, onde o negro aí largava toda a sua frustração. Nasceu Zumbi, um guerreiro em Palmares, um guerreiro muito forte, lutou pela liberdade. Valeu, Zumbi, sua presença permanece. Eu sei que você merece toda a nossa gratidão. E viva Zumbi! E viva Zumbi, camarada! E viva Palmares! E viva Palmares, camarada! No programa de hoje, vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo Ademir Elias e também Chico Maia. Muito obrigado pela presença de vocês. Ademir, aborda um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra. Wagner, é muito importante essa data, Dia Nacional da Consciência Negra, em que as pessoas são convidadas a fazer uma reflexão. Não só os negros, mas também os não negros são convidados, nesse dia 20 de novembro, a fazer uma reflexão do que se faz no Brasil, no mundo, enfim, para se combater o preconceito, para se trazer maiores oportunidades do negro, a inserção, seja a inserção no mercado de trabalho, inserção nos meios de comunicação, na comunidade como um todo. Acho que além disso, né, a gente pensar no grande legado que deixou para nós Zumbi dos Palmares, porque ele foi o grande líder negro. Então, por isso que é importante os negros, não negros, a sociedade como um todo, repito, fazer essa reflexão para que nós trabalhemos firme e forte para que tenhamos no Brasil e no mundo oportunidades e direitos iguais. Chico Maia, o que mudou até então no contexto na universidade, que você é professor, e também no mercado de trabalho para os negros? O negro, hoje, ele tem um Estatuto da Igualdade Racial. Este ano, realizamos a Conferência de Promoção da Igualdade Racial. Em Bauru, tiramos uma série de medidas, de ações bastante práticas que contribuirão para cumprir o Estatuto da Igualdade Racial, que está sendo implementado, que deve ser implementado no Brasil inteiro, mas se nós, negros e negras, e toda a sociedade, não encamparmos aquilo que está escrito no papel, essas políticas públicas que irão, com certeza, melhorar a vida de negros, negras e não negros também, porque a sociedade brasileira só irá ganhar no momento que todos, independente da cor da sua pele, estejam inseridos, seja no mercado de trabalho, nas universidades, que sejam bem atendidos no sistema público de ensino, que tenha condições de reinserirem no mercado. Hoje nós temos uma sociedade extremamente globalizada. Estamos aqui falando de pessoas que tiveram uma condição, nós sabemos quais foram as condições, mas estamos também falando de diversos negros e negras e não negros, anônimos na sociedade, que precisam ter uma inserção nesse mercado de trabalho, precisam entrar na universidade, precisam ter uma qualidade de saúde adequada. Então, é dever da gente, que tem uma condição, estamos ocupando nesse momento um espaço na sociedade local, de fazer com que sejamos meio para que essas políticas, esses debates, essas discussões não sejam perdidas. Ademir Elias, você foi um dos repórteres que apareceu no interior sendo negro. O que mudou de lá para cá? Olha, às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que foi a reação e tal. Foi importante para mim, como pessoa, mas ao mesmo tempo eu fico assim, até na época, né, as pessoas falam, olha, um negro na televisão, era coisa, isso foi no comecinho dos anos 90 e tal, então as pessoas falavam, apontavam, olha, o negro na televisão e tal, muito bom, não sei o que e tal, mas eu acho que, para mim, funcionou com uma forma de fazer uma reflexão a respeito disso, porque eu entendo que deveria mais negros ter essa oportunidade, não só eu, né? São os primeiros, aí, enfim, na grande região, interior paulista, enfim. Mas é um caso para você pensar
como o Chico falou, de outras pessoas, tantos anônimos e tal, que não conseguem ascender o protagonismo social. Então, por isso que, ao mesmo tempo que eu me senti orgulhoso e tal, eu não poderia deixar de forma nenhuma de fazer essa reflexão, de pensar, olha, eu gostaria que muito mais negros estivessem, né, não só inseridos no contexto da mídia, mas também em todos os setores que o Chico falou, a sociedade, melhor atendimento do setor de saúde, enfim. Então, isso foi bom, mas foi bom também, foi bom no sentido profissional para mim, individualmente, mas ao mesmo tempo para que eu tivesse essa reflexão e pensar que nós somos, vamos dizer assim, agentes multiplicadores, né, para levar essa reflexão a outras pessoas, as pessoas que têm menos acesso aos meios de comunicação, à informação como um todo. Tá certo. Chico Maia, você como professor, aumentou o número de alunos dentro da universidade? Sim. Negros, desculpa. Sem dúvida. Aumentou em virtude de políticas públicas de cotas nas universidades. Tá? Então, assim, eu, como professor, como universitário, sou absolutamente a favor das cotas, porque há uma dívida social com uma parte da sociedade. Seria bom explicar um pouco sobre a cota, que algumas pessoas ainda estão meio confusas, sente uma obrigação, uma imposição, né? Na verdade não é uma imposição, é uma conquista que era dever do setor público na época e não foi cumprido, né? Sim, porque nós sabemos que a população negra é que menos tem acesso, especialmente às universidades. Tá? Então, neste momento, é uma forma de compensação. Tá? O Estado brasileiro foi escravocrata. E isso é uma dívida enorme que o Estado brasileiro tem com uma parte da população. Então, nós precisamos compensar isso, possibilitando com que negros e negras e não negros possam ascender à universidade. Porque eu acredito que somente através da educação que nós teremos uma transformação social. E um dos mecanismos é possibilitar que estudantes negros tenham acesso à universidade. Por exemplo, conheci vários alunos, né, de universidades públicas na área da medicina. Conheci 4 ou 5 formandos que não tinha nenhum negro, na PUC de Campinas, na Unicamp, tá? Então, se essa população, nada contra essas pessoas terem chegado lá, mas eu quero muito que negros e negras que viveram nas favelas, nas periferias, tenham acesso a esse tipo de educação e que eles também tenham um compromisso de dar um retorno para essa sociedade. O que nós temos hoje são as pessoas, por seus méritos, passaram no vestibular, irão estudar numa universidade pública. No momento que ele está formado, ele não quer trabalhar para o sistema público. Tá? Então, assim, toda a sociedade pagou para que ele chegasse lá, ele se formasse. No momento que ele está formado, ele não quer trabalhar para aquela população que pagou os estudos não dá retorno, dele, né? Tá? Então, assim, eu concordo plenamente, no caso aí da educação, que nós precisamos encontrar mecanismos de favorecer com que aqueles que foram beneficiados pelo sistema público, eles também deem um retorno para essa sociedade. Uma retribuição a esta sociedade. Eu acho extremamente justo isso. Você quer acrescentar Eu alguma coisa? queria apresentar com relação às cotas, que o Chico falou e de uma forma muito importante, é o seguinte, para as pessoas entenderem o seguinte, por que o Brasil adotou o esquema de cota? Em 2001, houve uma conferência internacional de Urbana África do Sul e ficou determinado o seguinte, os países que exploravam a escravatura, os países que foram escravocratas, eles têm que fazer uma indenização, eles têm que pagar por isso, eles têm que recompensar os negros que foram explorados no passado. Então, como não dá para recompensar pecuniariamente, em dinheiro, você é descendente de escravo, você tem direito a uma cota em dinheiro, como dá para fazer isso? Então, a conferência determinou que esses países começassem a trabalhar políticas públicas para reparação desses danos causados aos negros. Então, por isso que foi estipulado que medida emergencial fosse tomada, que seriam as cotas para que os negros tivessem acesso rápido à universidade. Num segundo momento, ou paralelamente, concomitantemente, seriam melhoradas as estruturas do ensino público, fundamental. Então, é esse o detalhe. Então, são duas medidas a serem tomadas. E reparação imediata. Como? Em dinheiro não dava para calcular. Então, cotas.
definir cotas, o negro tem direito a cotas, assim como o deficiente tem cotas, assim como as mulheres têm cotas no partido político. Se não tivesse cota no partido político, ninguém ia aceitar a mulher. Eu falava pra mulher, como eu falei pra uma menina lá na universidade que eu dava uma palestra, por que só os negros têm cotas? Eu falei, vocês também têm cotas. Ou você acha que se não tivesse 30% de cota para as mulheres, você acha que o machão lá não ia falar para ela que vai ficar pilotando fogão, enquanto que ao invés de concorrer para uma governadora, para senadora, para vereadora e tal? Enfim, é isso que acontece. Eu gostaria, Wagner e Chico, que não precisasse disso, não precisasse de cota. Eu gostaria que não precisasse de lei que falava o seguinte: você não pode agredir o homossexual na rua, você não pode bater em mulher. Eu preferia que não precisasse de lei, a lei Maria da Penha, para dizer que o marido não pode bater na mulher. Mas, infelizmente, nós temos que... Então, a política pública, o governante, ele tem que definir, ele tem que determinar certas situações. Então, ele tem que impor, tem que ter cota sim, e vamos trabalhar firmemente para isso. Se não houver uma determinação por parte dos governantes, não é a sociedade que vai se mobilizar, ao contrário, a sociedade vai ficar daquela maneira discriminatória, não é? E não vai chegar a lugar nenhum. Então, só para o pessoal entender bem, essa foi uma determinação da Conferência Internacional realizada em Durban em 2001, que determinou que os países que exploraram a escravatura têm que, a partir daquele momento, fazer uma reparação rápida. E concomitantemente também uma reparação ao longo do tempo, ou seja, melhoria no ensino público fundamental. Ademir Elias, o poder aquisitivo do negro melhorou? Eu acredito que sim, eu acredito que o Brasil, de uma forma geral, melhorou, e especialmente nos últimos governos do Lula e agora na sequência com o governo da Dilma, houve uma preocupação em si, o que eu acho muito importante, além da melhora em si, considerar o poder aquisitivo dos negros, é a melhor distribuição de rendas. Então se trabalhou muito na questão da melhoria da distribuição de renda, ou consequentemente a redução, não é, da desigualdade social. Então, em consequência, melhorou o poder aquisitivo das pessoas mais pobres. E como a maioria da população de pobre são negros, composta por negro, então, consequentemente, melhorou também o poder aquisitivo dos negros. Então, é por isso que eu acho que, de certa forma, tem melhorado. Por isso que eu acho também que, como eu estava falando na vez anterior, o poder público tem que tomar algumas decisões. Tem que tomar uma decisão de cima para baixo, assim como está acontecendo, por exemplo, na questão dos mais médicos e tal, e está possibilitando melhoria no atendimento de saúde para os rincões do Brasil, nos lugares mais pobres, enfim. Então, é por isso que eu acho. Melhorou, de uma forma geral, só repetindo, o poder aquisitivo dos mais pobres. Né? Houve uma redução da desigualdade social, as pessoas ascendendo a camada imediatamente superior na sociedade. Então, melhorou dos pobres e, consequentemente, o poder aquisitivo dos negros também. Isso é muito importante. Tá certo. Chico Maia, você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação no decorrer da sua vida profissional? Sim. Como negro, né? Alguns espaços que a gente trabalhou. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Teve um chefe meu de uma instituição, não vou falar o nome, mas ele tinha 3 problemas comigo. Primeiro, ele não entendia os projetos que eu elaborava. Segundo, ele não gostava de pobre na equipe. Terceiro, ele não admitia que um negro fosse tão inteligente. Tá? Ele era um engenheiro com sobrenome famoso. E, enfim, tudo aquilo que eu acreditava, sempre acreditei ao longo da minha vida, tenho uma grata satisfação de estar com o mesmo pensamento. Né? De estar dedicando esse conhecimento que eu tenho. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão de projetos. Hoje tive o privilégio de trabalhar no gabinete do prefeito, né, com essa questão de elaboração de projetos. Tivemos muito sucesso, a cidade recebeu muitos recursos, né, oriundo desses projetos diversos. Temos hoje a condição de estar ocupando um cargo no primeiro escalão do governo de uma cidade importante como Bauru, tá? Junto com o colega Ademir Elias, estamos no governo. Então, assim, o que a gente acredita é que nós temos que estar preparado, tá? Porque no momento que nós tivemos a condição de ocupar, ocupamos e ocupamos bem, tá? Então, de novo eu repito, o acesso à educação é tudo que nós queremos. Porque a partir da educação, nós teremos uma melhor formação e, com absoluta certeza, nós estaremos melhores preparados para ocupar esses espaços que nós temos que ocupar e ocupar bem. Tá? Então, assim,
Também tivemos preconceito em loja, que o vendedor não vem para atender, você tem que esperar um tempão, o cara dá uma olhada de cima e embaixo, né? Para ver se aquele cara, né? Então, pelo perfil, o cara fala, não vai comprar, tá? E assim, são coisas que a gente precisa encarar, mas a gente tem que encarar de uma forma com que nós somos capazes, tão capazes como qualquer outro cidadão, tá? Então, para isso que nós estamos aí e acreditamos que nós precisamos nos organizar, precisamos debater as políticas públicas, precisamos conversar com quem tiver que conversar, tá? Então, assim, essa preparação e esse preconceito nós temos que eliminar, porque nós somos capazes tanto quanto qualquer outros cidadãos. Direitos iguais para todos, né? Você também sofreu algum tipo de preconceito? Também, preconceito. Uma vez eu passei num teste do Unibanco, falar que era Unibanco, né? Eles não acreditavam que eu fosse capaz de passar, passei, aí depois não me contrataram. Aí fiquei sabendo depois que é porque negro. Não é o negro, o moreninho. É moreninho aqui, trabalhando no Unibanco, não dá certo, né? Meu pai queria que eu trabalhasse em banco, né? Aí fui batalhando e tal, depois mais pra frente entrei no Bradesco, fiquei 8 anos no Bradesco e tal. Só saí para entrar de vez no meio de comunicação. E uma cena muito engraçada também, deixa eu contar rapidamente, eu trabalhava na emissora da Globo em São Carlos, e aí nós fomos fazer uma matéria com um dirigente de uma empresa internacional que veio falar sobre a doença da laranja lá. Araraquara tem uma região muito vasta em produção de laranja, e aí suco também. E aí, numa entrevista com o cara lá, os outros repórteres foram lá conversar com o sul-africano, conversando em inglês com o sul-africano e tal. Eu cheguei um pouco atrasado, fiquei esperando o pessoal lá, depois eu fui conversar. Então, a hora que eu fui subir no auditório para conversar com o sul-africano, então foi até engraçado, um monte de gente saiu das cadeiras e subiu no auditório no palanque, no palco lá, para ver como é que eu estava conversando com o sul-africano. Quer dizer, então, enquanto os outros estavam conversando em inglês lá com os não negros conversando em inglês com o sul-africano, estava normal. Eu subi eu sozinho a conversar, aí todo mundo foi para escutar como é que era a conversa, né? Então é uma coisa assim, meio que. Eu até achei engraçado, mas são coisas que acontecem. Eu nem vou comentar sobre os problemas que eu já tive na minha vida, mas. Muito bem, acabamos de bater um papo com Ademir Elias e também com Chico Maia, que abordou o assunto sobre o Dia da Consciência Negra. Quero agradecer, Chico Maia, pela presença, pela entrevista e sucesso na carreira, né? Você está aí junto da cidade de Bauru, colaborando para o crescimento da cidade. Muito obrigado por essa colaboração. Obrigado pelo convite, Wagner. Ademir Elias, muito obrigado também pela sua presença. E você sempre vai ser o meu ponto de referência, pode ter certeza que fazer uma reportagem, trabalhar no meio jornalístico não é fácil. E você foi o primeiro repórter que apareceu na cidade de Bauru e a gente tem o orgulho de ter você como ponto de referência. Obrigado, são 16 anos, quase 17 anos de televisão, isso é muito importante, essa trajetória importante agora no outro meio que é a assessoria de imprensa. Mas eu fico feliz e agradeço o seu convite e falar para o teu telespectador sobre essa data importante que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Obrigado. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje abri